Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios do Recife. Agora eu converso com Paulo Lira, ele presidente da SEAB. Paulo, é um prazer tê-lo de volta aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete para fazer uma prestação de contas da sua atuação aqui na SEAB, da determinação da governadora e falar um pouquinho também da sua gestão à frente deste órgão que é muito importante e tem uma interferência direta na vida do povo de Pernambuco. Bom, Alberes, eu que agradeço, a oportunidade de estar conversando aqui com você, trazendo informações, sobre a atuação da SEAB, sobre o programa Morar Bem, que é um programa aí que é o carro-chefe aí da nossa companhia e que tem trazido aí bons frutos e bons resultados com as linhas que a gente tem trabalhado dentro do programa, sejam elas de retomada de obras, de construção de novas moradias, de entrega de títulos de propriedade. Então o programa ele é bem amplo, buscando aí atender às diversas necessidades da população que busca uma moradia digna. Isso. Quem é Paulo e como deu a sua chegada aqui até a SEAB? Bom, eu sou oriundo da Caixa, sou funcionário de carreira da Caixa. Estou na Caixa desde 2002, tenho mais de 20 anos aí na Caixa. Fui superintendente aqui em Pernambuco, lá em Petrolina, passei um período em Petrolina como superintendente. E também fui superintendente nacional da Caixa, onde passei 2 anos e meio em Brasília. Hoje meu vínculo na Caixa ainda é Brasília, minha sede administrativa é Brasília, mas recebi o convite, a convite da secretária Simone Nunes e da governadora Raquel Lira, assumi aqui a SEAB, que é a Companhia de Habitação do Estado, desde o final de abril. E aí estou aqui nesse desafio e algo que me deixa muito feliz em trabalhar com habitação, porque durante boa parte da minha vida na Caixa eu trabalhei com habitação. Então me identifico muito e tenho certeza que posso contribuir com a habitação do Estado para a gente mudar a cara da SEAB, da Companhia de Habitação, e a gente poder levar moradia aí para quem mais precisa. É um desafio, né? É um grande desafio, tendo em vista que a gente encontrou a Companhia de Habitação com praticamente todo o seu orçamento reservado para obras que não eram de habitação, obras de infraestrutura, que são importantes, mas que, de certa forma, tiravam um pouco o foco. Estava fugindo do foco até antes de você ser nomeado, muitos prefeitos e prefeitas. Alberto, quando é que sai? Quando é que sai a nomeação? Porque tinha muitos convênios naquele plano retomada, se foi dado muita ordem de serviço, e eu não entendi o porquê isso estava aqui, e quando aqui começou a tratar exclusivamente de habitação, muitos habitacionais que estavam aí paralisados, não sei por uma questão política partidária, da falta de sintonia de Pernambuco com Brasília, os habitacionais começaram a ser concluídos, a serem entregues, e nós vemos aí a felicidade, Paulo, da população em receber a chave da sua casa, do seu apartamento. Só sabe a importância de um bem desse, quem paga aluguel. Isso mesmo, Alberes. Assim, a gente aqui na Companhia de Habitação, 97% do nosso orçamento era voltado para obras de infraestrutura e 3% voltados para obras de habitação. E habitação que estavam com algum tipo de problema, ou estavam paralisadas, ou com alguma dificuldade de conclusão. E aí nós tínhamos esse grande desafio de mudar esse norte da companhia para ter uma companhia voltada para a habitação, e é o que nós estamos fazendo. Então, retomamos obras que estavam paralisadas, a gente encontrou obras aí que estavam há 2, 3 ou 4 anos paralisadas, ou obras que estavam em andamento, mas muito lentas. E aí, em poucos meses de gestão, a gente já conseguiu fazer a entrega de 3 empreendimentos, aí, totalizando mais de 700 unidades habitacionais. Retomamos 2 obras importantes de habitacionais, como é o caso do Vanete Almeida, em Serra Talhada, que são 902 unidades. O caso do Jurema, em Bezerros, que são mais de 200 unidades habitacionais, e aí totalizando em torno de 1.100 unidades já retomadas, e unidades que estavam paralisadas há um bom tempo, mas que o governo do Estado garantiu, através do aporte de recursos nessas obras, que elas fossem retomadas. Além disso, a gente tem um programa Morar Bem,
que contempla não só essas retomadas, como também o Morar Bem Entrada Garantida, que é aí um grande programa que foi lançado aí recentemente e que a gente está aí assinando já os primeiros contratos. Em relação a habitacionais, esse você falou de Serra Talhada, a Márcia Conrado até recentemente conversou conosco, estava até para o ministro vir lá para participar desse momento de retomada lá do habitacional. Esse de Bezerros eu não conheço, mas já a prefeita Luciele conversou comigo. Tem mais algum que está aí travado, que está precisando de destravamento no estado? Como é que está essa realidade habitacional hoje em Pernambuco? Você já tem um diagnóstico preciso? Sim, Alberes. Além desses, a gente ainda tem outros residenciais que hoje estão paralisados. Vou citar um exemplo, o residencial lá em Barreiros, certo? Que é o Santa Clara, que é um residencial que a gente tem mais de 850 unidades concluídas, as unidades habitacionais, em torno de 4 anos que elas já foram concluídas e não foram entregues por falta de execução de obra de infraestrutura para atender o habitacional, que era de responsabilidade do governo do estado. E aí a SEAB assumiu esse compromisso, está realizando essas obras para que a gente possa fazer essa entrega. No total, a gente deve ter em torno de 5 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. Já retomamos mais de 1.000 e a gente está caminhando aí para retomar as demais, para que todas as unidades habitacionais sejam retomadas e entregues. A governadora ela fala muito que a pior obra que tem é a obra inacabada. Né? Então, se a gente precisa... É cara e não serve. E não serve, porque você está lá com 70%, 80%, 90%. Teve um custo e não está servindo a população. Altíssimo. Você vê Barreiros, as casas, moradias, elas estavam 100%. Estavam prontas. Mas pelo fato de elas não terem sido entregues a tempo, elas foram se deteriorando. Então, hoje, quando eu retomo, eu além de ter que fazer uma obra de infra, eu tenho que recuperar as unidades habitacionais. E também recuperar outras situações de pavimentação que vão se desgastando com o tempo. Então, essa é a pior obra, é você deixar ela inacabada e não terminar. Então, tem sido uma prioridade da governadora que a gente retome todas essas obras para que a gente conclua e faça a entrega da habitação para quem mais precisa, né? Quem está esperando lá pela moradia há anos e sem conseguir ter acesso, porque a obra está inacabada. Qual é o orçamento hoje aqui da SEAB e como é que está essa realidade também de novos projetos, de novas habitações, de novos investimentos nesta área que é muito carente ainda no estado de Pernambuco? Por exemplo, aqui, principalmente na capital e região metropolitana, nós temos um déficit muito grande, tem esse pessoal que está aí em áreas de risco, já houve aí várias chuvas onde morreu muitas pessoas e se debate muito isso, naquele período passou, ninguém fala mais. Como é que está essa realidade diante de tudo isso que já aconteceu, que o senhor tem ciência e com essa sua experiência que teve na Caixa Econômica de ser um funcionário público de carreira, vinha agora nessa missão de tocar aqui esses projetos que estavam no plano de governo da governadora Raquel Lira de se tornar realidade? Bom, Alberes, para 2024 a gente já tem aí aprovado, né? A governadora já mandou para a Alep, foi aprovado mais de 330 milhões para habitação. E para os 4 anos são mais de 900 milhões para a gente investir em habitação. No Morar Bem Entrada Garantida, que é uma das modalidades do programa, Morar Bem, a gente tem aí reservado 200 milhões para cada 12 meses do programa. Então, a cada ano são 200 milhões só para o Morar Bem Entrada Garantida. Além disso, a gente tem feito um movimento também de doação de terreno, que são de propriedade do Estado. Então, são terrenos para produção do faixa 1, aquele faixa 1 popular para as pessoas que não têm uma condição de pagar, na maioria das vezes, uma parcela. Então, os beneficiários do Bolsa Família, do BPC, elas serão atendidas com essas unidades habitacionais que são do faixa 1. Para você ter uma ideia, o governo do Estado, juntando o faixa 1 na modalidade FAR e na modalidade FDS, que é uma modalidade que atende as entidades que constroem para movimentos sociais, a gente apresentou 30 terrenos ao todo. Então, desses 30 terrenos que nós apresentamos para o Ministério das Cidades, nós temos uma capacidade de produção de quase 9 mil unidades habitacionais, nesses 30 terrenos que a gente apresentou. Estamos aí aguardando a seleção do Ministério, inclusive amanhã a gente vai ter a primeira publicação da seleção das unidades que foram encaminhadas para o FAR, certo? Então, a gente já deve ter em breve aí novas notícias com relação a essa seleção, onde o Estado busca aí atender também essa população que não tem a condição de fazer o pagamento da sua parcela.
Além desse faixa 1, a gente tem um Morar Bem Entrada Garantida, onde a gente tem aí a previsão de atender 10 mil famílias por ano. São 40 mil famílias aí nessa gestão. O diálogo com o governo federal, com o ministro das cidades, o Jader Filho, a governadora tem ido muito a Brasília e eu tenho visto o esforço dela a fim de formalizar parcerias, de conseguir muitos recursos de Brasília. Como é que tem sido essa realidade? Você já esteve com o ministro, a expectativa é boa de ter recursos grandes para que mude essa realidade no estado de Pernambuco? Sim, o diálogo ele tem sido muito positivo, Alberes. A governadora já teve diversas vezes com o ministro, a secretária também. Eu tive a oportunidade de também estar com o secretário nacional de habitação lá em Brasília. E Pernambuco, o que é que a gente tem buscado aí fazer no lançamento de todos esses programas? Não perder recurso, a gente não perder nenhuma oportunidade de recurso que seja encaminhado para o nosso estado, como se perdeu em outros momentos. Então, o Ministério das Cidades, ele direcionou nessa seleção do FAR 6.325 unidades habitacionais para o nosso estado. E aí, juntando todas as propostas, governo do estado, municípios, entes privados que apresentaram propostas junto ao Ministério, a gente tem hoje mais de 15 mil unidades habitacionais cadastradas lá junto ao Ministério. Então, o que é que isso significa? Comparando com outras regiões no país, a região Nordeste foi a região que mais apresentou propostas. A gente apresentou 315% da demanda, enquanto tiveram regiões que apresentaram 42% da demanda. Então, isso, de certa forma, isso impulsionou para que o Ministério das Cidades tivesse um olhar diferenciado para o nosso estado. E isso foi sinalizado para a gente na última agenda que nós tivemos lá, de que o estado de Pernambuco receberia uma quantidade maior do que a quantidade que eles tinham encaminhado inicialmente. E por que isso? Porque nós apresentamos muitos terrenos para a produção de habitação, além do que tinha de demanda. Então, a gente tem tido uma parceria bem positiva junto com o Ministério das Cidades. Além disso, a secretária, ela em outra agenda também, ela tem buscado aí atender outras situações, como as pessoas que hoje moram em prédio caixão, aqueles prédios que já tivemos situações de desabamento. Tem vários aqui, Paulista, Olinda. Recentemente o senador Humberto Costa esteve com uma comissão aqui visitando para levar um relatório a Brasília. O que é que vocês pensam em relação a essa situação aí? Isso mesmo. Inclusive a secretária esteve junto nessa visita e ela apresentou uma proposta no Ministério das Cidades, buscando inicialmente aí 1.000 unidades habitacionais para atender esse público. Então a gente já está construindo também, o governo do estado, junto com o Ministério, apresentamos essa proposta para que a gente também traga unidades habitacionais para atender esse público que tem tanta necessidade aí de ter uma moradia fora de uma área de risco, né? A gente sabe o risco da moradia lá. Ô Paulo, em relação ao Minha Casa Minha Vida, semana passada eu estava conversando com alguns deputados que estavam se findando esse prazo de se inscrever. Muitos municípios ainda não tinham atendido essa meta, não tinha se inscrevido. Como é que é essa realidade, SEAB, com os municípios, governo federal, para o Minha Casa Minha Vida, que foi relançado e é um programa forte do governo Lula? E de que forma a SEAB também pode auxiliar os municípios e, consequentemente, chegar mais rápido a essa questão? Tem alguma coisa a ver? Vocês têm alguma ligação? Tem um diálogo com os municípios? Como é que funciona isso? Sim, Albers, tem tido um diálogo com os municípios no sentido da gente dar um auxílio técnico no cadastramento das propostas. Inclusive fizemos isso nesse primeiro momento, né, com alguns municípios que apresentaram áreas, que identificaram áreas no município. Porque o município tem que ter uma área, um tamanho, tem um mínimo. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Se o município tiver uma área que é de titularidade do município, ele pode apresentar essa proposta para o Ministério como proponente. E a gente teve a situação de alguns municípios no estado apresentarem como proponente. Ele mesmo. Uhum. Então a gente tem feito esse trabalho de levantar esse banco de terras, e alguns municípios nos procuraram já informando que tinha terras lá que eram de propriedade do governo do estado. E aí nós identificamos essas terras,
preparamos a proposta e apresentamos junto ao Ministério. Então a gente fez muito esse movimento também e a gente importante essa cooperação, essa interlocução, essa parceria, porque a coisa flui mais e tendo essas informações todo mundo ganha, né? Ela é importante e é necessária, Alberto, porque o que é que acontece? Quando a gente apresenta uma proposta junto ao Ministério, existem algumas declarações que o Ministério exige que sejam apresentadas em conjunto com a proposta. Que declarações são essas? São declarações do compromisso do ente local, do ente público local, em fazer uma infra, caso seja necessária. Então, muitas vezes, o terreno que foi apresentado, ele não tem uma pavimentação de acesso ao empreendimento, ou ele não tem uma escola próxima ao empreendimento. Existe a necessidade do município fazer a seleção das famílias, existe a necessidade do município, após a entrega do empreendimento, da manutenção. Então, tem que haver esse compromisso do município, junto com o governo do estado que está doando o terreno e junto com o governo federal que está aportando recursos para a produção da habitação. Então, a gente tem que estar de mãos dadas aí, município, governo federal e estado, cada um entrando com a sua cota parte, para que o empreendimento... Cada um fazendo o dever de casa. Isso mesmo, cada um tem que fazer seu dever de casa para que a gente consiga lá, ao final, entregar uma habitação digna para quem mais precisa. O Canal do Fragoso, como é que está lá a obra? Vamos lá, Canal do Fragoso, a gente publicou recentemente a licitação do último trecho do canal, né? Inclusive, essa semana, amanhã já é a abertura dos envelopes das propostas, né? Desse último trecho da licitação. E nossa expectativa aí é que a gente consiga já no começo do ano que vem iniciar após a conclusão, né, da licitação. Então provavelmente aí no primeiro trimestre do ano que vem a gente já concluir a licitação e posteriormente iniciar a obra, para a gente concluir a obra do último trecho do Canal do Fragoso. A obra anterior a gente está tocando ela, a que está ativa hoje, a gente está tocando ela a todo vapor. Mas estamos correndo aí para contratar o último trecho para a gente entregar essa obra aí o mais breve possível. Como é que está a realidade hoje da SEAB, além desses habitacionais que o senhor aí elencou, que está sendo executados, está aí nessa fase aí de conclusão, o Canal do Fragoso, o que é que está sendo mais tocado pela SEAB e como é que está também a expectativa para 2024? Você vai trabalhar com orçamento próprio? Você falou aqui no início da entrevista desse movimento que a governadora fez, de ter um recurso bom e mais focado na questão da habitação, pois era pulverizado na gestão passada. Como é que está essa realidade? Alberes, a gente ainda tem muita obra que não é obra de habitação. Mas está sendo executada pela SEAB. E que está sendo executada pela SEAB, isso mesmo. Hoje a gente tem mais de 100 contratos na SEAB e são obras diversas. A gente tem obras de pavimentação, de canal, todo tipo de obra que você imaginar, de creche, de escola. Então, todo tipo de obra. Tem escola aqui também, né? Até obra de escola a gente ainda tem aqui dentro da SEAB. Então, assim, a gente tem todo tipo de obra dentro da SEAB ainda. Mas tem dinheiro aí dentro desse orçamento para concluir essas obras? Como é que está essa realidade? Vamos lá, nós encontramos aqui a companhia, né, com um orçamento de 140 milhões para o ano de 2023, mas com 450 milhões em contratos assinados. Puxa, como é que essa conta fecha? Aí essa conta fica difícil de fechar. Então, assim, a gente está analisando todos os contratos, alguns contratos. Então está explicado a preocupação dos prefeitos no início do ano para saber quem seria o presidente da SEAB. Deve ser esses contratos que eles estavam aí assinados para saber como era que ia ser a liberação. Eu acho que você já deve ter recebido muitas visitas, muitas ligações, muitas solicitações nesse sentido. Sim, a gente tem recebido muitas visitas e, assim, a gente tem muitos contratos que não chegaram a ter o início da obra, até porque a gente não tinha o orçamento reservado para esses contratos e cada caso está sendo tratado, verificando. Eu reforço aqui algo que a governadora traz fortemente, é que a pior obra é aquela inacabada. Então, as obras que já tiveram início a gente tem buscado aí viabilizar para a gente concluir e fazer a entrega da obra, tá? Tem algumas obras que não tiveram o seu início ainda e aí a gente está analisando. Até porque o governo do estado recentemente
tomou uma operação de crédito, né, junto à Caixa, junto ao Banco do Brasil. Então a gente tem analisado cada situação, se é uma obra que tem a possibilidade da gente incluir junto a essa operação de crédito e ter o recurso para tocar essa obra, né? Então, assim, isso é uma análise que tem sido feita aqui junto com SEAB, Secretaria, Casa Civil. Então a gente tem feito essa análise conjunta aí. É um grande desafio, sim, porque, conforme eu te falei, né, a gente recebeu um volume enorme de contratos, muitos contratos assinados no final da última gestão, né, e contratos que não tinham um orçamento reservado para eles. Tanto é que a gente tinha aí 450 milhões a executar em 2023, mas a gente só tinha 140 milhões aí de orçamento aprovado. E 2024 está chegando, você vai chegar mais apurado, mais atinado, diante de ter tomado pé de toda a situação e mais focado, né? Sim, sem dúvida, Alberes. Assim, 2024, a ideia é que a gente tenha aí um programa de habitação robusto, rodando a todo vapor, até porque quando chegamos também encontramos o fundo de habitação de interesse social com saldo de 50 mil reais, né? Então 50 mil reais a gente não faz nada na habitação, e tanto foi direcionado um recurso de 200 milhões da operação de crédito para o fundo, para a gente utilizar no Morabem, entrada garantida, certo? Como também a gente tem feito um movimento, a gente assinou um convênio junto com a Perpart e com a Sedu, onde todos os imóveis que são de titularidade hoje da Perpart e que são vendidos, o valor desses imóveis, eles são creditados na conta do fundo, porque esse recurso ele é direcionado para habitação de interesse social. Então a gente vai ter aí um 2024 mais estruturado, com recurso, capitalizando nosso fundo de habitação de interesse social e, sem dúvida, com foco bem maior aí na habitação. É claro, as obras que a gente precisa concluir, obras de infra, que tem a necessidade, como você citou, uma obra importantíssima, que é o Canal do Fragoso, né? Uma obra aí que só nesse último trecho a gente tem a previsão aí de 127 milhões na licitação. Então é uma obra de um volume gigantesco, mas é uma obra de extrema importância para aquela população. Então a SEAB vai sim dar toda a atenção necessária para a gente concluir essas obras que são importantes, que são estruturantes, e a gente entende da necessidade. Mas paralelamente não pode deixar o avião pousar, a gente continua aí a todo vapor tocando a habitação também, que a gente sabe da importância da habitação. Como é que você vê esse movimento e esse trabalho que a governadora Raquel Lira está fazendo aqui no estado de Pernambuco? Você conhece Raquel muito bem, teve a oportunidade de acompanhar todo o período que ela passou à frente da Prefeitura de Caruaru, pois você mora em Caruaru, conhece como ninguém, que espera também deste novo ciclo, deste novo momento, como cidadão, como pernambucano, agora com 2 mulheres comandando o estado de Pernambuco. Bom, Alberes, para mim é um orgulho muito grande fazer parte desse time, fazer parte dessa gestão. Eu tive a oportunidade de quando trabalhei na Caixa em Caruaru, de estar no setor de governo e também no setor de habitação. Então, assim, a gente trabalhou muito próximo com a Prefeitura, na gestão Raquel Lira, e a gente sabe da dedicação, do empenho, do envolvimento dela para que as coisas deem certo, né? E tenho certeza que não vai ser diferente aqui no governo do estado. Então venho com esse desafio de trazer esse meu conhecimento técnico, né, da Caixa, desse conhecimento de habitação, para contribuir com o governo do estado. E aí a nossa expectativa é a mais positiva possível, e a gente tem certeza aí que não tem como não dar certo, né? Trabalhando da forma que a nossa governadora vem trabalhando, estruturando todas as equipes, trabalhando com seriedade, e sem dúvida priorizando o que é importante. Acho que ela fala muito a questão de enxergar os invisíveis, né? Quem não era visto anteriormente, e isso é algo que a gente traz aqui muito presente na nossa gestão, porque quando a gente começa a fazer esse trabalho de habitação de interesse social, buscando atender as famílias que não têm a condição de fazer o pagamento de uma parcela, de ter uma moradia digna, as famílias que são de movimentos sociais, que também antes não tinham essa oportunidade de ter uma moradia, e hoje, através do trabalho que está sendo feito pela governadora, pela secretária de Desenvolvimento Urbano, pela Companhia de Habitação, a gente tem aí dado uma nova cara para a habitação no estado,
e uma nova esperança para quem mais precisa dessa moradia. Paulo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Foi muito bom essa nossa conversa, espero tê-lo mais vezes, debatendo, falando sobre esse assunto que é de muita importância e de interesse do povo de Pernambuco. Lhe desejo boa sorte, sucesso, é um cara habilidoso, tem currículo, tem know-how e acredito que vai fazer um grande trabalho, vai deixar seu legado dando essa contribuição com o governo de Pernambuco, com a governadora Raquel Lira, contribuindo com o seu estado. Bom, Alberes, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com você. Novamente aí reforço, as portas estão abertas para a gente sempre estar conversando, trazendo novidades e sem dúvida a gente tem a certeza que Morar Bem, né, que é nosso carro-chefe aqui na companhia de habitação, vai levar muita alegria para quem tem essa necessidade de ter a sua moradia digna. Então, Morar Bem através das retomadas de obra, através das entregas de título de propriedade, através das novas unidades habitacionais do Faixa 1 e também através da entrada garantida, né, onde o governo do estado aí chega junto de quem mais precisa e que muitas vezes não conseguia realizar o sonho por não ter o valor da entrada, e o governo do estado hoje paga esse valor de R$20 mil para que as pessoas tenham lá acesso à sua moradia. Então são várias frentes aí, porque a gente sabe que a solução não pode ser uma única, né? São várias frentes que a gente tem que atuar para reduzir esse déficit habitacional e, sem dúvida, levar a moradia digna para quem mais precisa. Então, meu agradecimento aí pela oportunidade de estar conversando com você. Ok, ouvimos aí o Paulo Lira, ele é presidente da SEAB, conversando conosco. Reportagem Alberes Xavier. Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios. Uma rede estadual com força local.